em oração, nem interceda junto a mim, e nem me importunes, porque eu não vou te ouvir. O capítulo 7 de Jeremias é o capítulo que Deus chama o profeta e dá um ponto estratégico para ele dentro do templo, orientando-o dizendo o seguinte: Jeremias, você vai para a porta do templo, onde o povo está vindo para me adorar, e você ali proclama essas palavras, prega essa mensagem que eu dei para você ao povo que entra para vir me adorar, dizendo a eles que se eles emendarem os vossos caminhos, as vossas obras, eu vou fazer eles permanecerem neste lugar, que é Jerusalém. E o Senhor fala para Jeremias dizendo o seguinte: Jeremias, fala para eles não confiarem em palavras enganosas, dizendo o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Para a gente entender o versículo 16, se faz necessário a gente fazer só um apanhado aqui, breve aqui, para eu poder entrar propriamente dito na mensagem. O povo não estava dentro dos padrões do eterno Deus. E Deus manda Jeremias chamar a atenção deles para que eles pudessem acertar a rota, abandonar aquilo que eles estavam fazendo de errado. E que a garantia de eles permanecerem em Jerusalém não era o templo, mas era o comportamento deles. O que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: olha, não pensa porque o templo está erguido, e se vocês não mudarem, não pensa que o templo vai mudar vocês. Ou seja, eles, com a vida que eles estavam levando, eles passaram a fazer do templo um amuleto, alguma coisa especial, alguma coisa que poderia livrar. E o Senhor está dizendo para eles: o que vai livrar vocês é se vocês mudarem de comportamento. As injustiças de vocês, o pecado de vocês, a maldade de vocês, vocês precisam mudar de caminho. Na medida que Jeremias vai transmitindo a palavra de Deus, o Senhor, através de Jeremias, diz: olha, eu enviei profetas, servos, madrugando, falando, chamando vocês, vocês não me deram ouvidos, vocês não me obedeceram e viraram as costas para mim. E vocês, como se nada tivesse acontecido, vocês vêm para esta casa que se chama pelo meu nome, das quais vocês transformaram em covil de ladrões. Vocês matam, vocês roubam, vocês furtam, cometem adultério, servem outros deuses, faz todas essas abominações, e depois vocês vêm perante mim para adorar-lhes. E o Senhor ainda vai dando para Jeremias a mensagem que eles diziam assim: olha, nós somos livres e podemos fazer qualquer coisa, porque nós estamos seguros. O Senhor diz assim: acaso vocês não estão fazendo mal a vocês mesmos? Olha para a minha habitação lá em Siló, que houve manifestação, e por conta do comportamento do povo, eu dei a Siló na mão dos inimigos e eles destruíram. Assim vai ser esta cidade. E quem o Senhor está usando? O Senhor está usando o profeta Jeremias, é ele que está pregando. Quando você chega no versículo 16, que é o texto base, para eu falar pelo menos aqui com vocês, de uns 3 ou 5 pontos, mas vai ser rápido.
O Senhor diz assim: quanto a ti, Jeremias, não levante clamor por este povo, não ore, não interceda e não me incomodes, porque eu não vou te ouvir. Mas Jeremias é um homem de Deus, é um homem santo, obediente, andando nos princípios da vontade de Deus. E Deus volta-se para ele e diz: eu não vou te ouvir. Mas Deus não vai ouvir, não é por conta de Jeremias, é por conta do povo. Se Jeremias voltasse para o Senhor e dissesse: Senhor, eu vou fazer 7 dias de monte, o Senhor iria dizer para ele: você pode fazer se você quiser, mas eu não vou te ouvir. Ah, mas eu vou fazer o famoso jejum de Daniel. O Senhor falaria para ele: eu não vou te ouvir. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é vida antes de qualquer coisa. Vida no altar para Deus é mais importante do que fazer a obra de Deus. Porque pode-se estar fazendo obra de Deus sem vida no altar. E Deus está dizendo: não adianta você clamar, porque eu não vou ouvir você. E eu vou perguntar para você que está aqui me ouvindo nessa noite: você quer saber o primeiro ponto? Por que Deus não ouve algumas orações? Então, se você quiser anotar, você anote aí. Primeira coisa: por que Deus ouve e não responde algumas orações? Vida de pecado. Não adianta que Deus não ouve. Mas você pode argumentar para mim e dizer: irmãos, mas nós pecamos. Eu vou concordar com você. Só que eu preciso entender que pecar é uma coisa, todos nós estamos suscetíveis a isso. O problema não é este, o problema é viver pecando deliberadamente. É diferente. Existe uma diferença, existe, porque eu faço aquilo de errado, que eu sei que não é para fazer, mas eu faço. E se eu decido viver uma vida de pecado, eu não posso querer que um Deus que é santo me ouça. Porque o pecado, ele é uma barreira entre nós e Deus. É uma espécie de parede que faz essa separação. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, escondendo os seus rostos para que não vos ouça. Se o pecado faz com que Deus não ouve a minha oração, então se eu vivo em santidade, Ele ouve a minha oração. É o crente se enganar, irmãos. Achar que podemos viver uma vida de qualquer jeito e achar que a gente vai orar a Deus e Deus vai ouvir, vai responder as nossas orações, porque não vai responder as nossas orações. O salmista Davi, no Salmo 66, versículo 18, o salmista ele diz assim: olha, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele está dizendo que se eu alimentar o mal dentro do meu coração, não adianta clamar, que Deus não vai ouvir. Irmãos, a gente está vivendo os últimos dias na terra. E esses últimos dias é o dia de a gente preparar o nosso caminho para nos encontrarmos com o Senhor. Então nós temos aqui o primeiro ponto, e eu disse para você que eu não vou demorar. Primeiro ponto: Deus ele não ouve algumas orações por conta de vida de pecado. Você quer ouvir o 2? 2. Por que Deus ouve e não responde algumas orações?
Porque a vida que muitas das vezes se leva não é uma vida verdadeira, mas é uma vida de hipocrisia. Eu vou citar o texto para você e vou explicar. Isaías 1, versículo 15, está escrito assim: pois quando vocês levantam as mãos, eu escondo os olhos de vocês. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço. Aí o Senhor vai responder: porque a mão de vocês estão manchadas de sangue. Preste bastante atenção que eu citei o 15, mas se faz necessário a gente voltar para a gente poder formar o contexto, porque versículos isolados dá problema. Qual é o problema do capítulo 1? O problema do capítulo 1 é que o povo está vivendo uma vida religiosa. Eles estão fazendo todas as atrocidades, não querem nada com Deus, não querem responsabilidade com Deus, vivendo de uma forma desordeira e mesmo assim cultuando, oferecendo sacrifício, a ponto de o Senhor dizer assim: olha, o vosso ajuntamento solene, os vossos sacrifícios me são pesados. Está cansado, eu estou cansado disso, eu não quero mais isso. Quem requereu isso das vossas mãos? Aí quando você chega no 15, o Senhor diz: vocês levantam as mãos, eu escondo os olhos. Vocês multiplicam as orações, eu tapo os ouvidos, porque eu não vou ouvir, porque as vossas mãos estão manchadas. O que que você tem ali? Você tem um povo que está vivendo de hipocrisia. O que é viver de hipocrisia? O que é um hipócrita? Hipócrita é um ator. É aquilo que apresenta para os outros aquilo que não é. Apresenta, faz uma encenação, vive uma vida de teatro na presença de Deus, só que aquilo que eu apresento para você, que muitas das vezes passa por você, por ele não passa nada. Porque ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem serve e quem não serve. E se existe uma coisa que impede Deus ouvir oração, é uma vida de ator. Nós não somos ator, nós fomos chamados para viver uma vida cristã verdadeira. É por isso que Deus não ouve oração de hipócrita. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim: vocês não sejam como os hipócritas, fariseus, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aliás, vos digo que já recebeu o seu galardão. O Senhor está dizendo: não se comporte como eles, porque eles gostam de orar para todo mundo ver. Só que Jesus conhece, irmãos, quem é quem, qual é a oração verdadeira. Uma vida que não é de verdade na presença de Deus, ele não ouve esse tipo de oração. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo, acho que é o 15 em diante. O 9 até o 15, está escrito assim: e contou-lhes também esta parábola sobre aqueles que se justificavam, desprezando os outros. Existiam 2 homens que subiram para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu se colocando em pé, orando consigo mesmo, dizendo: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo. Mas o publicano, nem querendo levantar os seus olhos aos céus, batendo no peito, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu digo que este saiu justificado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. E eu explico o texto. Olha o que Jesus está ensinando na parábola. Jesus está dizendo o seguinte: que o fariseu, que é hipócrita, ele faz uma oração se auto-justificando, achando que é perfeito
digno diante de tudo e de todos. Só que diante de Deus ninguém se justifica. Diante de Deus todos são iguais. Só que ele levanta a voz de um tom tão arrogante, dizendo: graças eu te dou. Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. O cara está fazendo uma oração e está acusando os outros. Está se achando melhor do que os outros. Oração altiva Deus não ouve, mas quem chega diante da presença dele dizendo: eu preciso de ti, eu careço de ti, a minha vida está assim, este Deus ouve, irmão. Diante de Deus, se exaltar, Deus abate. Olha a oração humilde do publicano, não querendo nem levantar os olhos aos céus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele sai justificado e exaltado na presença de Deus. Então Deus não ouve oração de pessoas hipócritas. 3. Por que Deus ouve e não responde algumas orações? É simples. Porque o pedido, muitas das vezes, é com uma motivação egoísta ou com uma motivação má. Tiago capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está aqui mais um motivo por que Deus não ouve por que Deus não responde algumas orações. Porque a motivação ela é errada, irmãos. A nossa oração ela tem que estar alinhada com Deus, com a vontade de Deus. Você pediu e não recebeu porque pede mal. Você já viu o crente que fala assim: Senhor, abre uma porta grande para mim, Senhor. Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas com a motivação errada. Senhor, eu quero isso que é para os meus inimigos verem. A motivação é errada. Eu preciso pedir algo que esteja alinhado com Deus, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Olha o que Tiago está dizendo: vocês estão pedindo, mas está pedindo mal, porque vocês não recebem, porque vocês pediram mal. A nossa oração ela tem que estar submetida à vontade de Deus. Senhor, o que eu quero é o que tu quer. Porque nem sempre o que eu quero é o que ele quer. Já viu aquele lance de relacionamento? Senhor, eu quero esta varoa aqui. E se não for? Senhor, eu quero este varão aqui. E se não for? A oração correta é: Senhor, eu quero, mas tu queres? Eu só quero o que o Senhor quiser para a minha vida. Porque o que Deus tem para a nossa vida é bom, é perfeito e agradável e não acrescenta dor. Peça, mas peça direito. Aleluia. Senão a gente vai passar ano, irmão, vai passar ano, vai entrar ano, vai ser a mesma coisa que a gente está orando de uma forma errada. E quando você pedir, seja qualquer tipo de coisa, peça alguma coisa que glorifica o nome de Deus. E nunca para se exaltar e pisar em ninguém. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem hora que a gente diz assim: o rico ele é nojento. O rico ele é metido. E quando o pobre é metido, irmão? Não tem nada e é metido. E se alcançar alguma coisinha, já quer entrar pisando na igreja diferente. Irmãos, se Deus deu, glorifica a Deus, exalta a Deus, tudo é de Deus, a minha vida é de Deus, a tua vida é de Deus, a igreja é de Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então muita gente não recebe porque pede mal. A motivação é errada e lá vai o quadro.
4 está em 1 João capítulo 5, versículo 14. Aqui, ó, isso aqui é consolação para todos nós. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, então alcançamos a petição que fizemos. Olha o que o João está dizendo. Se pedirmos alguma coisa que seja segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se não for segundo a vontade dele, ele não vai ouvir. A quinta vai para nós que somos casados. Quer ouvir? Isso aqui aperta um pouquinho, mas está na Bíblia também. Eu vou mostrar para nós aqui, à luz da Bíblia, que se nós não vivermos uma vida de respeito dentro do lar, esquece de Deus ouvir a oração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 está escrito assim: semelhantemente, vós maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo coerdeiro da mesma graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu citei o 7, mas a gente precisa entender do capítulo 1, o capítulo 3, 1 até o 7. Está escrito assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavras. O enfeite dela não seja o frisado de cabelo na postura de olha, de joia, por aí vai. Mas a beleza dela seja no interior, num traje, o espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Como Sara, que chamava Abraão de Senhor, das quais todas vocês devem seguir exemplo. Aí ele vai citar o 7. Então vamos lá para o início. Primeiro, mulheres, não se sinta inferior à posição que Deus deu a vocês. Quando ele diz seja submissa, não está falando de escravidão, está falando de uma posição que Deus deu e que precisa ser respeitada. Cuidado com o feminismo. Quer trabalhar? Trabalhe. Quer conquistar? Conquiste. Mas dentro de casa, você é a mulher que Deus colocou para ser bênção para o teu marido. Porque dentro da igreja tem esse negócio de feminismo não, isso aí é lá fora. Aqui dentro, o que guia a vida da mulher é a Bíblia. Seja submissa, mas estou aqui para dizer, não seja escrava. Porque essa praga está entrando na igreja e o negócio está tomando um outro rumo. A coisa mais feia é uma mulher querer disputar com um homem dentro de casa. Só que dentro de casa não deve haver disputa. Dentro de casa a gente divide espaço. Eu respeito o espaço dela, respeito o meu espaço e todos nós edificamos a casa. Agora ficou ruim para dar glória a Deus, né? Porque tem mulher que diz assim, eu tenho meu próprio salário, o homem não manda em mim. Casou para quê? Se não quer obedecer isso aqui, ficasse solteira, porque aqui tem regra, isso aqui é reino de Deus. Os valores lá de fora não servem aqui para dentro, os valores daqui de dentro estão na palavra de Deus. Não é porque que ganha mais do que o marido que vai mandar, aqui não, que é isso? Então não é crente. E a posição de submissa não é questão de ser escrava, não. Se tem alguém que tem que reclamar, não é com a gente, não. É com ele lá em cima, porque foi ele que deu. 2, daqui a pouquinho vai apertar para os homens também, só espera. 2, olha o que está dizendo, que o enfeite dela não seja o exterior,
no frisado de cabelo, na compostura de joia, nas roupas preciosas. Ele não está dizendo que mulher não pode usar brinco, não está dizendo que a mulher não possa ser uma não tem nada disso, que é um contexto isso aqui é a cultura. Ele está dizendo que a beleza da mulher está dentro do seu interior, que é um espírito manso e quieto diante de Deus, que é precioso. Que às vezes a mulher, né, muito linda, todo aquele aparato, mas dentro de casa é o catiço. Linguagem carioca. Trata mal o marido, é ignorante, rixosa, ruim de aturar. Ele está dizendo assim, não seja o frisado dos cabelos nem na compostura de joias, no uso de joia e na compostura de veste, mas no coração dobre. Sabe onde está a beleza da mulher? Está em andar segundo os padrões da Bíblia. Eu vou chegar lá, porque que muita oração não é respondida. Depois de ele falar com as mulheres, aí ele agora vai falar com os homens. Que alguns dizem assim, eu sou cabeça. Eu falei, estou vendo. Ser cabeça não é ser ignorante, é ser respeitoso. Eu estou falando isso aqui para vocês, porque existem homens que ele é o verdadeiro Nabal. Com as irmãzinhas da rua, oi querida, como é que você está? Só que ele tem uma dentro de casa e não fala nada. E já eu vou sujar tudo. Cuidado com isso aqui, ó. E aqui vai para os dois. Quer ter senha no celular, mulher? Tenha, dá para o marido. Quer ter senha no celular, marido? Tenha, dá para a mulher. Essa parte é mais difícil, né? Se não tem nada, qual é o problema de dar senha? Se não tem nada, qual é o problema de estar pelo canto na hora que vai ver? E tu tá falando isso por quê? Porque na minha casa até a minha pequenininha, só a pequenininha que não tem, que ela não sabe. Todos têm a minha senha. E lá a ordem lá em casa é essa aqui. Não tem que pedir para ver zap, mete a mão e veja. Minha filha no domingo falou assim, pai, posso mexer no teu zap? Eu falei assim, ó, não tem que me pedir não. Vai lá e mexe. É uma família. Não é porque é meu e a minha privacidade. Casou para quê? Casou, perdeu a privacidade. O que é teu é dela. O que é dela é teu. Para quem é solteiro aí, que está ouvindo hoje, tem uma grande oportunidade de continuar solteiro. Porque se casar, muda tudo. Maridos que são ignorantes, palavras ríspidas, que só sabe machucar, porque na cabeça dele, eu sou o cabeça. É o cabeça segundo a Bíblia, mas cabeça segundo a Bíblia. E o que Pedro está dizendo assim, maridos, coabitai, viva com ela com entendimento. Se tem alguém que tem que ter mais honra dentro de casa, é a mulher. Estou na Bíblia. E eu fico muito de olho, irmão, com alguns irmãozinhos que são engraçadinhos, preocupados.
Ai, eu senti falta, aquela irmã não veio hoje. O que é isso? Senti falta, querida, você não apareceu, tem tantos dias. Sossega. Ele tem que estar preocupado, é o marido dela. Por que muitas orações não são respondidas? Porque a falta de respeito tem começado dentro de casa. E Pedro está dizendo, coabitem com ela, viva com ela, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo o mesmo coerdeiro da mesma graça, da mesma vida, da mesma oportunidade. Sabe por que muitos casamentos estão indo para o ralo? É porque a falta de respeito dentro de casa. Aí ora, não acontece nada, não há mudança, porque antes de orar a gente precisa acertar o nosso altar, o nosso relacionamento, casal que vive. Eu não estou falando daquelas briguinhas, não, que brigar, todo mundo briga. Eu estou falando é de ofensa. Aí conta-se que tem mulheres que pensou que casaria com o príncipe encantado, que veio no cavalo branco, de máscara, que coisa linda. Mas chega um tempo que ela descobre que só veio o cavalo porque o príncipe nunca veio. É por isso que Deus não ouve muitas orações. Tem que haver respeito dentro do lar, irmãos. Tem que haver conversa dentro do lar. Alguma coisa não está indo bem? Vamos sentar. Eu posso falar isso porque lá em casa funciona assim. Ela não deixa, vai empurrando, não. Ou ela chama, eu chamo, vamos acertar isso aqui. Tem negócio de empurrar com a barriga, não. Vamos acertar isso aqui. Tem gente que vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando decide um para o lado e outro para o outro. Decide esse negócio. Não deixa o diabo destruir a tua casa, destruir a tua família. O teu esposo é bênção, a tua esposa é bênção, o teu filho é bênção. E se não estiver andando bem, chama para o concerto e diz, vamos orar. Vamos clamar, vamos pedir a Deus que Deus possa intervir aqui na nossa família e fazer as coisas mudarem aqui. O que eu estou falando para você é o que a gente vive em casa. Quando ela chama, ó, vem aqui, ó. É assim. São 22 anos. E ninguém quer largar ninguém. Nesses últimos dias, e eu espero que seja até Jesus voltar, o que temos feito todo dia. O meu filho chega, todos nós, desde a pequenininha não, a pequenininha bota para quebrar. Enquanto a gente está orando, a pequenininha fica subindo nas minhas costas, aí pula no outro, é uma bagunça só. Mas nós ali nos reunimos todo dia e oramos por nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar. E o meu lar é benção, o teu lar também é benção, o teu esposo é benção, a tua família é benção. Irmãos, eu não estou aqui para dar lição de moral a ninguém, eu estou aqui mostrando que Pedro está dizendo para que não sejam impedidas as vossas orações. Pode fazer 7 dias de campanha, pode fazer 21 dias de campanha, se quiser acender vela, acende! Pelo jeito que está indo, vai até acender vela, esse negócio daqui uns dias. Está amarrado. Não vai adiantar, irmãos, eu ir para lá 7 dias. Vou ficar lá dia. Tem gente que é engraçado pra caramba. Vou para lá e vou ficar enterrado lá. A casa está toda estrambelhada, vai fazer o que lá? Não é para ir lá, é para ir para casa. Vamos para casa, vamos acertar. Acertou? Pode ir lá para o monte. Mas antes disso, acerta primeiro. Para não estar fazendo sacrifício de tolo. Porque a gente só diz que Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Eu estou mostrando na Bíblia que Deus também não ouve. 2 minutos eu encerro.
Quem quer que Deus ouça a oração? Precisamos mudar os nossos hábitos, o nosso caminho, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Às vezes a gente ensina, missionário João, o povo a sacrificar. E Deus só quer uma única coisa: obediência. Deuteronômio 28. E será, pois, que se ouvirdes as minhas palavras, os meus mandamentos, para o cumprirdes e para os guardar, todas essas bênçãos te seguirão. Faz assim com as tuas mãos aqui. Você que anda com Deus, que obedece, pode ficar tranquilo que você estando em Brasília, tu estando em São Paulo, estando nos Estados Unidos, a bênção vai atrás de você, a bênção vai atrás de você, porque quem obedece, Deus abençoa. Vamos pôr de pé em nome de Jesus.